Pessoal, eu sou o Júnior Antonini e hoje vou apresentar para vocês o Korg Volca Beats, a bateria eletrônica da linha Volca da Korg. Tem mais nessa linha de produtos compactos, com palmo de mais ou menos o tamanho de um palmo, para portáteis para a gente poder carregar na mão, para onde a gente quiser. Tem a bateria eletrônica, um sintetizador de baixos, de teclado, o Volca Bass, o Volca Keys, e um samplerzinho, que é o Volca Sample, que é bem legal também, bem interessante, que eu vou em breve poder mostrar para vocês também. Vou apresentar para vocês algumas funções do aparelho, e eu decidi dividir essas partes de explicações em vários vídeos para não ficar muito longo, não ficar muito chato. Então vou começar explicando o que são essas funções do painel dele. Bom, primeiramente tem o botão de power, onde eu ligo e desligo o aparelho. Ele escreve Volca Beats, está no modo live. Tem um conector de 9 volts para fontes externas, para ligar na tomada. Ele funciona com pilhas, tá? Com 6 pilhas pequenas, tamanho AA, 2As. Tem um conector MIDI-in para você conectar no seu sintetizador, no seu teclado, na sua workstation, no seu software sequenciador, FL Studio, Ableton, Logic, Sonar, Cubase, Nuendo, Pro Tools, o que você preferir. Ou com outros instrumentos que utilizem linguagem MIDI. Sync, in e out, analógicos para utilizar com todo o resto da linha Volca, para sincronizar eles, para eles terem a mesma relação de tempo, né? Você controla o pulso de um dos elementos, a batida, né? O beat em BPM, e o que você determinar o tempo vai sincronizar todos os outros elementos. Você pode utilizar também sintetizadores analógicos que se utilizam desse tipo de conexão. E eu tenho uma saidinha para fone de ouvido, aquele famoso conector P2, para você utilizar tanto ouvir com fones, quanto também você fazer a ligação nos equipamentos de som, mesa, mixer, enfim. Ele não tem conexão RCA, TR, TRS, né, que é o famoso P10, XLR, só tem conexão de fone. É uma conexão que não é típica de equipamentos profissionais, né, mas como ele foi feito para ser um equipamento mais compacto, realmente tem a ver com o produto. Eu tenho aqui vários pads de toque, né, sensíveis a toque. O pessoal das antigas assim vai lembrar daquelas mesas de iluminação sensíveis a toque, ou o mixer o Sam 800, é a mesma ideia, por toque. E eu tenho também esses botões e esses controladores. Rapidamente, tem essa função stutter. Stutter em português é gaguejar. Ele vai oferecer possibilidades de fazer sonoridades como se fosse um roll, mais ou menos parecendo um roll, ou um eco, com variações bem interessantes. Então aqui eu controlo o tempo do efeito, e aqui eu controlo a profundidade, a quantidade de efeito que eu quero utilizar. Essa parte eu vou explicar depois. Eu tenho controle de tempo. Para a direita eu aumento os valores. Eles vão até 240 ou mínimo de 56. Vou botar aqui 122. Eu tenho esse part level. Part level, como é que ele funciona? Ele funciona atrelado a esses dois botões. O que eu faço? Eu pressiono, ele acende, e quando eu aciono, eu escolho qual a função que eu quero utilizar. No caso, o som, né? Tipo, aqui no caso eu estou com kick. Como está selecionado o kick, se eu controlar no part level,
eu controlo o volume de cada instrumento, no caso, cada peça da bateria. Mesma coisa dos outros. Isso eu posso usar durante a minha execução, durante a minha programação, eu posso disparar os padrões de bateria e posso brincar com os volumes também independentes, como eu quiser. Então o part seleciona qual elemento que eu quero afetar, ou quero editar, ou quero aplicar algum tipo de alteração. Mute seria mutar os elementos. Se está aceso, todos estão ativos. Se eu estou com as luzes apagadas, todos estão mutados, emudecidos. Eu vou tocar um padrão já de memória. Vou botar um outro padrão aqui. Mute. Ó, vou mutar só o kick. Mutei o snare, os dois tons, os dois hats, o clap, o claves e a gogô. Eu não tenho nada nessa programação. Mute também fica atrelado a essa parte aqui final desses pads que controlam a função de clear. Seria para você limpar, você apagar algum padrão que você fez. Se você utilizar mute, né, mutar, todos ficarão mutados ou não. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu estou com o mute ativado. Digamos que só toco o kick. Se eu apertar mute all, todos voltam a tocar. E quando eu aperto de novo, só fica o meu elemento selecionado. Eu tenho memory. Memory faz com que eu possa carregar o padrão de memória. O Volca te permite gravar 8 padrões de bateria diferentes. Então, no caso, está piscando 2, que é o que está selecionado. Aqui nos pads está M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 posições de memória. No caso, estou executando 2. E embaixo do mesmo botão está escrito Write. Essas funções que estão abaixo no botão, cada botão desse tem 2 funções, no caso, quando eles têm dois termos escritos. Essas funções abaixo sempre são acionadas por esse botão de função. Então, quando eu aperto função, write, ele me pergunta se eu quero salvar. No caso, eu não quero. E step jump, que eu já vou mostrar o que é. Então, play, rec, e aqui eu vou para as funções de alterar o som. Esse é o grande lance do Volca Beats, por ele ser uma bateria eletrônica analógica, pelo menos nas partes de kick, snare, tom e hat, porque o clap, claves, agogô e crash são sons PCM, Pulse Code Modulation. Nesse caso aqui são analógicos, está bem escrito aqui embaixo, tem Analog PCM. Vamos lá. Como que funciona? Eu vou tocar aqui só o meu kick para a gente poder ouvir as variações de som. Aqui em cima eu tenho click, pitch e eu tenho decay. Click. Eu faço desde uma sonoridade mais fechada até com um ataque bem definido do kick, né? Pitch mexe com afinação. Bem grave, mais agudo. O decay faz o tempo de decaimento do kick, então ele fica mais longo ou mais curto. Bem curto, bem longo. É bem legal que dá bastante variação de som, né? Ele é bem agressivo nas alterações. O pitch ele é bem interessante, porque ele faz com que a tônica, a frequência tônica do kick, oscile de 45 Hz a 60 Hz, mais ou menos. Então você consegue desde um kick bem subgrave até um kick com mais punch, mais soco,
na região de 60 Hz. É bem interessante para quando você quer acertar a frequência certinho, quer deixar a sua programação com um grave bem profundo ou com um grave mais marcante, aí você consegue trabalhar a sonoridade. O snare também me permite isso. Eu vou ativar aqui o snare. O que o snare faz? Ele tem esse snap. Snap simula o som da esteira de uma caixa. Sem nenhum som de esteira, esse ataque agudinho que dá a característica da nota, que dá a definição. Ou bastante snap. Pitch também mexe com a afinação. E o decay também. Os tons. Só tem o controle de afinação das duas peças, low e high, e o decay. Então eu posso fazer. Deixar ele mais longo um pouco. E eu agora vou. E tem os heads. Closed head. Eu tenho decay e também do open também. O hatch aberto e hatch fechado. Eu tenho os decays de cada um. Eu vou mutar aqui o open head. O grain, ele faz uma sonoridade bem interessante. Deixa o som meio granulado, meio áspero. Ele meio que parece um pitch. Ele chega a mexer na percepção da afinação, né? E aqui tem o open e close tocando juntos. No caso aqui do clap, eu vou ativar um pouco o som das claves também. E a go-go. Deixa eu desmutar o som. Clap, ó. Bem interessante a variação, né? As claves. Quase parece um tom, né? E o agogô. Deixa eu desmontar tudo. Ah, faltou o crash aqui.
Então aqui eu tenho todas as funções de controle da sonoridade do Volca Beats.